Olá, gente, tudo bom? É bom ter vocês aqui de novo, aqui pelo Centro de Estudos Presbiteriano. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje, que é sobre um tema bastante relevante, importante para a vida da igreja como um todo, que é o tema relacionado ao cristianismo na Europa medieval. Cristianismo na Europa medieval. Então, o cristianismo na Europa medieval vai nos traçar algumas coisas importantes. Primeiro, considerando o termo Idade Medieval, né? A Idade Medieval, o termo é depreciativo, criado pelo movimento renascentista para descrever de maneira pejorativa, superestimar esse longo período de tempo, tido como algo monótono, estagnado, sem nenhum processo relacionado com a produção intelectual, religiosa e tudo mais, quando na verdade isto é uma mentira, né? Nós bem sabemos disso. Então, esse período é um período muito interessante que precisa ser estudado pela igreja cristã contemporânea, que é um período em que parece que a igreja, pensa assim, a igreja existiu ali na igreja primitiva, quando chegou a idade medieval, o período das trevas, como as pessoas costumam chamar, pejorativamente, de maneira pejorativa, e aí esse pessoal, ele pensa assim, surge a reforma protestante e você tem a igreja. Na verdade não é bem isso, na verdade você vai ter um período bem interessante. Quando começa esse período? A gente não sabe exatamente quando começa esse período, mas a gente pode indicar algumas coisas que deram origem a este período. A primeira questão que deu origem a esse período é a morte de Agostinho de Hipona, em 430 d.C., a derrota também do imperador Rômulo Augustulo pelo general germânico Odoacro, né, acontece aquele declínio, né, do Império Romano, ali acontece a entrada no período medieval, e o pontificado de Gregório Magno, Gregório I, Gregório o Grande, considerado por muitos como o primeiro papa medieval, nesse período de 590 a 604, que é o período do papado dele. Então você vai ter exatamente essa estrutura como sendo esses quatro elementos fundamentais, né, que deram origem ao chamado período medieval. No período medieval você vai entrar na questão da Igreja Católica Apostólica Romana. Embora a Igreja Romana... Que reunião? Embora a Igreja Romana afirme ser a mesma igreja que surgiu no período apostólico, retratada no Novo Testamento, a história do cristianismo mostra que ao longo dos séculos ela adquiriu afeições distintas. Então algumas coisas aconteceram no período da reforma da Igreja Católica Romana. A primeira questão que acontece é a controvérsia semipelagiana. Os semipelagianos, eles surgem com um líder proponente que é o João Cassiano. João Cassiano, ele propõe uma mudança estrutural na teologia da igreja, e ele advoga exatamente essa ideia aqui, né? Ele advoga a relação que ele tenta discutir sobre a relação entre a soberania de Deus e a decisão livre do homem através da ação humana, né? Os teólogos conhecidos como semipelagianos eram liderados por João Cassiano em 360 a 435 e era monge de Marsella, na França. Após conhecer o monasticismo na Palestina, no Egito, ele fundou o próprio mosteiro em Marcella, né? Sendo considerado o primeiro organizador do mosteiro ocidental. Então, nessa estrutura de pensamento, você vai ter exatamente esta ideia de João Cassiano sendo proponente. O problema do semipelagianismo foi ensinar que a natureza humana de si mesma podia dar o primeiro passo em direção a Deus, que eles chamariam de inito fidei, ou fé inicial, a fé principal. Então, o primeiro passo do homem, no entendimento semipelagiano, era que a igreja deveria abraçar a ideia de que o homem parte com o primeiro princípio de esforço em direção a Deus. Aquilo que ele mesmo implantou ou que ele mesmo percebeu ter nascido nos nossos próprios esforços deve ser acatado e aceito por Deus como
elemento soteriológico como elemento da salvação. Lembra que a Igreja Católica, nesse período, ainda não tinha se definido soteriologicamente o que pensar sobre salvação, o que ensinar sobre salvação. Ok? Em síntese, o semi-pelagianismo é a ideia de que a natureza e a iniciativa humana, por si mesmo, sem a graça sobrenatural auxiliadora, são capazes de provocar resposta de Deus, no sentido de conceder ele a sua graça salvífica. Então, a participação humana no entendimento semi-pelagiano é fundamental para o progresso na graça, na piedade, no amor e essas coisas todas. Foi o que começou a ser ensinado no período conhecido como o período medieval da igreja, ok? Muito bem. E aí, com isso, a igreja adotou um tipo de sincretismo religioso, porque em 1529 acontece o Sínodo de Orange, que condena o semi-pelagianismo oficialmente. Ele é condenado oficialmente. Entretanto, eles abraçam a doutrina agostiniana da salvação e rejeitam a doutrina agostiniana da condenação também. Ou seja, Agostinho entendia que a predestinação era para a vida e para a morte. Eles condenam essa proposição agostiniana, mas abraçam a ideia da predestinação para a vida. E aí depois eles deixam tudo em cargo da vontade humana, alicerçado com alguns critérios do esforço humano nesse período. E aí nesse período também surge o chamado Gregório Grande, Gregório Magno, o Papa Gregório. Deixa eu ver por aqui, pronto. A Gregório o Grande, ele vai dizer o seguinte: outro fator que contribuiu para moldar esta tradição católica romana no período medieval, gente, o início da Idade Média, foi o trabalho do Papa Gregório, que vai de 590 a 604, né? 590 a 604, esse é o período do Papa Gregório. Ele é declarado um dos doutores da Igreja, ao lado de Ambrósio, de Jerônimo, de Agostinho e de muitos outros eruditos. Historiadores consideram esse último pai, o último pai da Igreja e o primeiro Papa do teólogo medieval, né? Então, Gregório nasceu por volta de 540 de uma família aristotélica, aristocrática romana, e abraçou ainda jovem o monasticismo. Suas grandes qualificações eram intelectuais, pastorais, administrativas, levaram ele a se tornar papa. Ok? Levaram ele a se tornar papa. Um papa que transformou a lista de realizações dele. É interessante. Ele promoveu a absoluta primazia da Sé romana sobre as demais, ou seja, para Gregório, uma vez que o império, a capital do império era Roma, então a igreja de Roma deveria também assumir esse status de ter a primazia por estar dentro do império. Então ele vai sustentar essa ideia. Também ele vai desenvolver algumas coisas como patrocinar o monasticismo, fundando comunidades monásticas, oficializando o movimento Bento de Nuzia, chamada regra beneditina. Em geral, promoveu crenças e práticas populares relativas à veneração dos santos, às relíquias. A idolatria começa a nascer exatamente aqui nesse período em que Gregório assume o seu pontificado, né? Gregório foi um grande admirador de Agostinho, mas de maneira irônica leu e interpretou Agostinho através de João Cassiano. E daí, gente, ele desenvolve uma teologia muito interessante, que ele diz assim, que para merecer a graça e tornar-se um eleito, o indivíduo deve ser crucificado com Cristo, ou seja, buscar o arrependimento máximo, o que inclui sacrifícios e penitências, renúncias aos prazeres físicos e a participação ativa nos sacramentos e as boas obras de amor. Então, estas são as esferas que a gente vai ter dentro do chamado cristianismo medieval ali da Europa, né? De modo geral, você vai ter ali o cristianismo sendo moldado por esse tipo de pensamento, ok? Muito bem, a gente já sabe o que é que acontece nesse período. Agora vamos lá, entrando na questão da origem da igreja ortodoxa, gente. A igreja ortodoxa. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Hoje aqui tá um barulho muito grande, então hoje tá difícil gravar a aula. Hoje tá difícil, tá, gente? Pera aí. Muito bem, acho que aqui dá. Aqui tá ótimo.
Então, o surgimento da Igreja Ortodoxa Grega também, que é um outro elemento importante para entender o cristianismo no período ali da Idade Média, né? Ao longo dos primeiros séculos da era cristã, vários fatores contribuíram também para dar ao cristianismo, da parte ocidental do Império Romano, a Igreja Grega, características próprias que o distinguiram do cristianismo ocidental e latino. Então, havia uma diferenciação cultural, linguística, geográfica, tudo mais, levando os cristãos gregos para um lado e cristãos ocidentais para o outro. A teologia latina sempre foi mais objetiva, mais prática, mais racional. Por exemplo, ela se apoiava nas autoridades documentadas via a teologia como uma espécie de filosofia e considerava a salvação em termos jurídicos, né? A teologia grega era mais mística e mais especulativa, enquanto que os latinos encararam, né, o culto como um produto da reflexão sobre as escrituras e teologia. A abordagem grega é oposta. Sua teologia é fruto da tradição da adoração, lex orandi e lex credendi, a lei do culto e a lei da crença. Para os cristãos ortodoxos, a tradição governa a igreja e a vida do cristão. Ela inclui as escrituras, os concílios ecumênicos, os escritos papais dos pais da igreja, a lei canônica e os ícones. Um outro aspecto importante, especialmente importante, é a liturgia. Para a Igreja Oriental, a tradição se completou em 787, o sétimo e último concílio de Nicéia, o chamado Nicéia II. Por isso, ela às vezes é denominada de Igreja dos sete concílios. Essa igreja acredita que o desenvolvimento se deu até Nicéia, o desenvolvimento da teologia da igreja, especialmente no reinado de Justiniano, e foi divinamente inspirado. Em suma, a teologia ortodoxa oriental é reflexão sobre a tradição que inclui a adoração e as escrituras. Ela também é uma igreja que é mística e reconhece os mistérios e os paradoxos e resiste à sistematização racional. Então, é uma igreja mais mística, uma igreja voltada mais para essa questão. Agora, o que acontece? Acontece a grande ruptura, né, entre eles lá com o problema da filioque. Você pode estudar isso mais à frente com a teologia da igreja. Muito bem? Eu acho que é isso que a gente tem aqui. A doutrina de Dionísio também, vamos lá. A Dionísio, o Areopagita, que é curiosamente o mais influente teólogo grego do século VI, né, foi um autor anônimo conhecido como Dionísio, o Areopagita ou Pseudo-Dionísio, que escreveu por volta de 500, possivelmente na Síria, ele procurando fazer uma síntese entre a doutrina cristã e o pensamento neoplatônico, e suas obras são as seguintes: sobre hierarquia celestial, sobre hierarquia eclesiástica, sobre o não divino, teologia mística e as 10 epístolas. Ele escreveu sobre o mundo, escreveu sobre várias coisas. A doutrina de Dionísio, por exemplo, sobre os 3 caminhos, os estágios místicos, foi um influente no misticismo posterior. São eles: o estágio da purificação, o estado da iluminação e, por fim, o estado unificador, no qual a alma se une a Deus. Enquanto que segue esses 3 estágios, a alma é auxiliada pelas várias hierarquias. Deus é o único, inefável e totalmente transcendente, que só pode ser descrito como adequadamente na via negativa ou apofática, ou seja, que ele não é. Aguento. Papel. Toma aqui. Tu vai fazer o quê? Cortar. Pegar papel para cortar. Imagina a situação, pegar papel para cortar, né? Muito bem, deixa eu voltar aqui para a gente estabelecer aqui, né? Então, esta é a teologia da mística oriental, que era orientada pelo Pseudo-Dionísio. No século IX, as obras de Pseudo-Dionísio foram traduzidas para o latim por João Scotus Erigenas e se tornaram muito influentes no Ocidente medieval, por exemplo, em Tomás de Aquino, né? Também você tem Máximo, o Confessor, né? Um outro grande teólogo da igreja grega no início do período medieval foi também Máximo, o Confessor. Natural de Constantinopla, ele seguiu a carreira pública e se tornou um secretário pessoal do imperador Heráclito. Há pouco tempo depois, abraçou a vida monástica numa visita a Cartago. E é interessante porque ele tratava a ideia de que, embora Jesus Cristo fosse uma pessoa com 2 naturezas completas, ele tinha uma única vontade, a vontade divina, né? Ele tinha uma única vontade, a vontade divina. Esse conceito foi uma tentativa de reunificar a igreja, reconciliando os cristãos ortodoxos, ou seja, os cristãos calcedônicos e os monofisistas, insatisfeitos com a definição de Calcedônia. A Máximo combateu o monoteísmo por entender que ele significava o retorno ao monofisismo
com a sua negação verdadeira da verdadeira humanidade de Cristo. Isso colocava em risco tanto a cristologia quanto a soteriologia ortodoxa. Ele defendeu o dutelismo, né, o duetelismo, ou seja, a existência de duas vontades naturais em Cristo. Cristo tem duas vontades no pensamento de Dionísio. Numa visita a Roma, ele foi buscar apoio ao Papa Martinho I. Máximo foi preso pelas tropas bizantinas, levado a Constantinopla em 655, foi condenado por repudiar a autoridade do imperador sobre a igreja e sobre a teologia. Por quê? Não, filha, eu vou lhe dar só um e depois não tem mais. Tá ouvindo, né? Toma. Ok. Muito bem, você vai ter todos esses problemas existentes, né? Também vai ter a controvérsia iconoclástica, que acontece lá no período da igreja. O episódio que encerrou o período formativo da teologia ortodoxa foi a controvérsia iconoclástica no século VIII, que teve como personagem principal João de Damasco, né? Tido como o último dos pais da igreja oriental. Na tradição bizantina, nós aprendemos o seguinte, que os ícones são os quadros ou pinturas que são não estátuas de Cristo e dos santos que desempenharam um papel importante no culto e na vida devocional desta comunidade. Em teoria, eles não são adorados, mas visam ajudar os fiéis em suas orações como pontos de contato com Deus, ou seja, uma espécie de recurso pedagógico. Parece similarmente ao argumento que é usado hoje para definir as imagens de Cristo dentro da denominação presbiteriana do Brasil, da qual eu faço parte, que é o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 109, condena qualquer representação visível das três pessoas da Trindade. Mas, não entrando nessa questão, mas entendendo essa problemática já na igreja no período medieval, tá bom? João Damasceno, ele notabilizou-se entre as razões por fornecer justificativa teológica para o uso de imagens sagradas no culto. Ele nasceu em Damasco, viveu por muitos anos no mosteiro de São Sabar, né, de São Sabar, perto de Jerusalém, e nos seus discursos contra os iconoclastas, argumentou que a encarnação do Verbo produziu uma mudança radical no relacionamento de Deus com o mundo físico, legitimando o uso de matéria para representar o ser divino. Porque ele entendia o seguinte, que uma vez que aconteceu a encarnação, uma vez que a encarnação é possível, uma vez que o divino entra em contato com a matéria humana, é possível representar esse ser divino na pessoa bendita de Cristo, que é a mediação dessa encarnação. Esse entendimento é um entendimento que ele vai sustentar durante esse tempo. Ele fez importante distinção entre a adoração, que é a palavra latreia, somente a Deus, e a veneração ou reverência, proskinesis ou ícones, como canais sacramentais da energia divina. Graças à sua influência, o Concílio II de Nicéia, em 787, o sétimo e último concílio ecumênico da Igreja Oriental, condenou os iconoclastas, e João de Damasco também produziu o primeiro grande sumário sistemático de teologia bizantina, a exposição da fé ortodoxa. A gente falou um pouco sobre isso lá na nossa aula sobre teologia sistemática. Se você não assistiu a primeira parte de teologia sistemática, procura o nosso canal, que você tem aí no nosso canal esta disciplina, Teologia Sistemática 1, onde abordou sobre o nome Teologia Sistemática, quando surgiu as ideias, as tentativas de formular uma teologia sistemática. Nós tratamos um pouco sobre João de Damasco também. Os ícones foram definitivamente restaurados em 843, quando foi criada a festa do triunfo da ortodoxia, celebrada anualmente no primeiro domingo da quaresma. Então, isso é interessante, né? Interessante. Então você já vê que tem uma controvérsia lá. E aí surge o famoso cisma católico-ortodoxo, devido a essas grandes confusões que a gente já está percebendo que acontece na teologia, tá? Não dá pra gente entrar em tudo, porque tudo, se a gente for abordar tudo, a gente não sai daqui hoje e a gente não tem esse propósito, ok? Vamos voltar aqui, né? Além das distinções, né, o cisma agora é católico-ortodoxo, ou seja, romanista ortodoxo, tá, gente? Além das distinções apontadas no início da sessão que nós discutimos agora, outros fatores contribuíram para o progressivo afastamento dos cristãos gregos dos cristãos latinos. E aí, enquanto a Igreja Oriental se formou à sombra do duradouro Império Bizantino, a Igreja Católica rapidamente se viu livre do Império Ocidental e mais tarde contribuiu para o surgimento do Sacro Império Romano com Carlos Magno no ano 800.
Também havia diferença quanto às práticas eclesiásticas. Entre os ortodoxos, o celibato era obrigatório, né? Era obrigatório apenas para os monges, dentre os quais tradicionalmente escolhidos os bispos, sacerdotes paroquiais podiam casar-se antes de serem ordenados. No catolicismo romano, o celibato se tornou obrigatório para todos os religiosos, ainda que havia distinção quanto ao estilo de culto, os sacramentos, o cânon bíblico e tudo mais. Todavia, o fator fundamental do cisma foi o distanciamento intelectual entre os dois grupos. Cada um valorizava somente os próprios pensadores e tinha uma própria perspectiva nas áreas da soteriologia, sendo que a igreja grega dava mais ênfase ao livre-arbítrio e ao sinergismo do que a igreja latina. E aí, significativamente, as duas partes atribuíram um cisma definitivo no qual uma excomungou a outra em 1554. Duas divergências especiais foram estabelecidas, né? A primeira, a autoridade papal, né? Então, para a Igreja Latina, o Papa era o cabeça da Igreja e tal, havia a autoridade suprema do Papa. Para a Igreja Ortodoxa, o Papa não era a autoridade suprema, então houve primeiro esse grande problema aí. E o outro, a cláusula filioque. Desde uma época remota, a Igreja Ocidental insistiu no primado da primazia de Pedro, isto é, que Pedro é o primeiro Papa confiado por Cristo à Igreja, né? Isso é interessante. Conforme você lê lá em Mateus capítulo 16, versos 18 a 19, na interpretação católica apostólica romana, né? Os bispos ocidentais resistiram ao poder imperial sobre a igreja, né? E a teologia alegaram que no Oriente havia o César-papismo, isto é, uma igreja governada pelos Césares. Para os cristãos bizantinos, os bispos de Roma estavam tentando dominar de modo legítimo algumas outras grandes sedes da cristandade, impondo uma monarquia papal. Desde a origem, os orientais interpretaram a pedra sobre a qual Jesus edificou a igreja como a fé de Pedro e não como o próprio apóstolo, que é basicamente o que os protestantes sustentam, né? Deixa eu melhorar aqui, que deu uma fugidinha aqui na nossa tela, ok? O outro ponto de discórdia foi e continua sendo a palavra filioque e o filho. No Sínodo de Toledo, em 589, na Espanha, esse termo foi acrescentado pela Igreja Latina ao Credo Niceno de 381, creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, essa cláusula filioque. Então, por causa dessa concepção que foi inserida lá no credo, essas duas igrejas romperam, né? Os bizantinos tomaram conhecimento dessa alteração em meados do século IX e protestaram com dois argumentos. O Ocidente não tinha o direito de alterar unilateralmente o credo básico da cristandade, e a palavra acrescentada revelava um conceito incorreto da Trindade para eles. A teologia trinitária ocidental, fundamentada em Agostinho, dava mais ênfase à unidade da suficiência divina, da qual as três pessoas compartilhavam por igual. Como foi observado em sua obra sobre a Trindade, o bispo de Hipona afirmou que o Espírito Santo é o princípio uniforme da divindade e o vínculo do amor entre o Pai e o Filho. Assim, pode-se dizer que o Espírito Santo procede de ambos e é enviado ao mundo por ambos, né? Todavia, o pensamento trinitário grego, apoiado em Irineu e Orígenes e os grandes capadócios, se você não conhece sobre os capadócios, dá uma olhada, dá uma lida lá na obra do Jesus Gonzalez, a história do cristianismo, né? A história do cristianismo ilustrada, se não me engano a era dos grandes ideais, alguma coisa assim, não lembro, dos gigantes, a era dos gigantes, alguma coisa assim, acho que é a era dos gigantes. Você vai ter lá os capadócios, né? Os capadócios, que é muito interessante você conhecer a história desses homens interessantes. Enfatizavam a monarquia do Pai, no qual tanto o Pai, tanto o Filho quanto o Espírito Santo encontram eternamente sua origem e seu princípio e sua causa. Ou seja, há um subordinacionismo dentro da teologia ortodoxa para a ideia da Trindade. O Pai, ele é aquele que é o princípio e a origem do Filho e do Espírito Santo, e havia um subordinacionismo, né? Os orientais acusavam os latinos de subverter a ordem tradicional da Trindade e não tratar com justiça a distinção das pessoas e subordinar o Espírito. Por sua vez, os romanos acusavam o Oriente de subordinar o Pai, tanto o Espírito quanto o Filho, e alguns teólogos modernos sugerem que o problema estava em não fazer aquela distinção entre a Trindade ontológica ou imanente, né? Ou chamado relacionamentos internos, intratrinitários, que a gente discutiu
em teologia sistemática aqui também no canal, tá? A gente sabe que há essa discussão, a relação intertrinitária, né? A trindade ontológica e a trindade econômica, né? Então, por não fazer essa distinção, surgiu esse grande dilema, né? A trindade econômica, o relacionamento entre as pessoas no mundo. O fato é que cada parte da igreja considerou a outra não ortodoxa nessa questão, e aí no dia 16 de julho de 1054, o cardeal Humberto de Silva Cândida, representante do Papa Leão, colocou no altar da igreja da Santa Sofia, em Constantinopla, a sentença de excomunhão do patriarca Miguel Cerulário e seus seguidores. E isso convocou, né, um concílio que condenou o Papa e o cristianismo ocidental como herético. Estava selado aí o cisma que já se estende por quase um milênio, né? Por quase um milênio está aí essa divisão dentro do cristianismo medieval, né? O cristianismo medieval. E aí a gente vai ter grandes coisas acontece aí, né? Muito bem. Fora as outras controvérsias que a gente poderia trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui a controvérsia do escolasticismo, a questão do escolasticismo, tá, gente? Eu vou pular uma controvérsia aqui, porque é necessário a gente cortar aqui caminho, a gente está cortando caminho, tá, gente? O escolasticismo, como foi apontado também, durante vários séculos, depois do Gregório Grande, houve pouca criatividade teológica no Ocidente. A situação começou a mudar no ano 1000, né? Após o ano 1000, quando ocorreu o grande florescimento da reflexão teológica e filosófica, além do dinamismo em muitas outras áreas. Até o século XI, a vida intelectual e acadêmica encontrava-se nas escolas anexas aos grandes mosteiros e catedrais. Surgiram então as associações de professores, de estudantes de teologia, de leigos, resultaram nas primeiras universidades, como a de Bolonha, de Toulouse, de Oxford, especialmente em Paris, onde havia onde atuar outros grandes maiores centros teológicos medieval, indivíduos como Pedro de Abelardo, Alberto Magno, Tomás de Aquino e o famoso Boaventura, né? Nas escolas eclesiásticas, nas universidades, surgiu também um novo tipo de pensamento dominado pelo escolasticismo, denominado de escolasticismo. Um modo particular de produzir e sistematizar a própria teologia que dominou progressivamente a reflexão teológica na Europa nos séculos XVII e século XII e século XV. Sua preocupação principal foi em demonstrar o caráter racional e coerente da teologia cristã, porém em nível muito mais profundo do que se havia ocorrido no período patrístico. Ou seja, havia agora um interesse dentro do escolasticismo de ser mais sistemático e mais acadêmico. Tanto é que, se você pegar a Suma Teológica de Aquino, você vai ler lá Aquino com os olhos de Aristóteles, ou com a ideia de Aristóteles, ou com o pensamento aristotélico dentro do seu sistema de pensamento, ok? Muito bem, é isso. E aí, a partir desses elementos comuns, você vai ter lá Tomás de Aquino, né, como grandes escolásticos, dos escotos e Guilherme de Ockham. São os principais personagens que você vai ter na escolasticismo produzindo teologia para aquele período. Então a igreja naquele período começa a ter um florescimento teológico gigantesco dentro da teologia, né? Você também vai ter um Anselmo de Cantuária que vai discutir o problema da encarnação de Cristo dentro de um processo muito interessante. Ele escreve aquela obra famosa, Cordus Homo, porque Deus fez homem. Outros textos significativos do seu pensamento revelam a influência de Agostinho dentro do pensamento de Santo Anselmo de Cantuária. Ele nasceu em Aosta, noroeste da Itália, e profundamente religioso desde a sua infância, fez os primeiros estudos de monges beneditinos. Aos 27 anos foi estudar lógica e gramática em o famoso mosteiro de Bec, na Normandia, hoje o norte da França, onde se tornou o aluno de Lanfranc, futuro arcebispo de Cantuária, e suas qualificações intelectuais e administrativas levaram a seu contragosto ao cargo de abade no mosteiro de 1878, com a morte de Hanlin, fundador deste mesmo mosteiro. Ele transformou Bec em importante centro de erudição monástica. Ou seja, ele é o cara que vai produzir uma teologia para o monasticismo de maneira muito interessante, e sua principal contribuição foi exatamente uma definição mais clara da doutrina da encarnação. Vale a pena você conhecer Anselmo de Cantuária. Também você vai ter lá o grande Pedro Abelardo, gente. Pedro Abelardo, semelhante de Agostinho, a vida de Pedro Abelardo
é bem conhecida pelo fato de ter escrito uma autobiografia, A História das Minhas Calamidades, é a obra dele, de Pedro Abelardo, né? Pedro Abelardo, desde a personalidade atraente, foi um dos maiores expoentes da teologia e da filosofia medieval e chegou à idade adulta, a época em que Anselmo entrava na fase final da sua carreira. Nasceu na Bretanha, no Noroeste, e se tornou o grande afamado professor de Paris, né? Um acontecimento inesperado mudou radicalmente sua vida. Abelardo foi contratado como tutor de Heloísa, filha adolescente do destacado cidadão parisiense, e os dois se apaixonaram e tiveram um filho. Quando o escândalo se espalhou, o tio da moça, o cônego Fuliberto, enviou alguns homens, invadiram a casa de Abelardo e o castraram. Profundamente humilhado, ele deixou a cidade, ingressou no mosteiro, numa região no qual depois se tornou um abade. Ao longo dos anos manteve uma assídua correspondência com Heloísa, que havia se tornado também freira. Por causa das suas posições teológicas, foi combatido por Bernardo de Claraval. Algumas das suas opiniões foram condenadas por um sínodo em Paris pelo Papa Inocêncio II. Adoeceu e faleceu no mosteiro de Cantin, na viagem a Roma. Abelardo ele foi um grande contestador e questionador das tradições reverenciadas pela Igreja e mais tarde consideradas como ilógicas e antibíblicas. Ele não aceitava que a única tarefa da teologia era repetir ou interpretar textos do passado. Foi o que fez em sua obra Si et Non, né? Sim e Não, do qual apontou os problemas que ainda careciam de solução e fez o mesmo com outra obra chamada Teologia Cristã. Como Anselmo, ele esforçou-se para demonstrar a compatibilidade entre as verdades teológicas com a filosofia. É um cara que vale a pena você conhecer e estudar. Também foi um homem que deu um grande impulso ao cristianismo daquele período, né? Muito bem. O século XIII, que é o século que a gente considera um século muito rico, no final dali, para ir para o final da Idade Média, você vai ter lá o século XIII, que testemunhou o auge da supremacia papal, com Inocêncio III, e pouco tempo antes, depois, o objetivo de lutar contra a heresia, Gregório IX insistiu formalmente na Inquisição. Então foi uma época amarga na história da Idade Média, esse período da Inquisição. Os franciscanos você vai ter lá, e é interessante que você vai ter aí algum grupo agora, a igreja agora nascedora, um grupo querendo que a igreja volte à simplicidade do evangelho, à pureza do evangelho. Você vai ter lá os franciscanos, fundados por Francisco de Assis, foram aprovados oficialmente em 1210, ficando conhecidos como a Ordem dos Frades Menores, e tinham um ideal de renúncia da pobreza e almejavam a conversão dos muçulmanos. A ordem dividiu-se em rigoristas, espiritualistas, e moderados, alcançados a liberdade a liderança de Giovanni de Fiança e Boaventura, né? O Boaventura, considerado o seu segundo fundador, que também destacou-se como teólogo. E você vai ter também outro grupo chamado dominicanos. Os dominicanos foram iniciados pelo espanhol Domingos de Guimarães, né? E aprovados em 1216. A Ordem dos Pregadores é conhecida como aquele que vai pregar. Visou, por princípio, converter os albineses e outros grupos, mas logo começou a atuar nas primeiras universidades aqui, né? Então você vai ter lá uma reação à nova filosofia, havia a luta pelo resgate da igreja natural, uma igreja menos pomposa, uma igreja que voltasse para os princípios fundamentais da fé cristã. É aí que você começa a ver algum elemento fortuito e, digamos assim, prazeroso do surgimento da igreja ali naquele período, né? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, gente, ele foi um cara muito inteligente e o ângelo da igreja, né? Aquino desenvolveu toda uma teologia baseada na distinção entre lei e graça, e você precisa conhecer mais sobre isso. Houve um desenvolvimento da sua teologia dentro da Suma Teológica. Se você não conhece a Suma Teológica, você procura a Suma Teológica, estuda, conhece. Vale a pena, que é uma Suma Teológica dentro do princípio teológico, dentro do período medieval, ok? E aí, no período medieval, você vai ter aí o período do Renascimento, né? O Renascimento. Você vai ter algumas coisas também. Você vai ter alguns personagens que aí eu vou tratar num outro momento. John dos Scotus. E você vai ter aí depois, vai trabalhar lá sobre John Wycliffe, John Hus, e aí chegando lá perto da Reforma Protestante desse período. Mas o que é importante para nós é que nesse período você vai ter lá a igreja cristã sendo
alimentada de alguma forma com alguma teologia, com elemento teológico, com fundamentação teológica. Ela passou um período de provação, você vai ter lá os chamados valdenses, também dentro da história da igreja você vai ter os valdenses, esse grupo que quer voltar só para a Escritura, para a Palavra de Deus, para o Evangelho. Você vai ter esse grupo também que vai lutar pela primazia das Escrituras, pelo fundamento das Escrituras, e vai sobreviver à perseguição na Inquisição, onde acontece ali na Itália, e assim sucessivamente, ok? Espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje, e foi um panorama geral, porque o tema que me foi proposto a discutir aqui no nosso canal foi o tema sobre o cristianismo na Europa medieval. Há muita coisa a ser dito sobre isso, então nós não temos tempo como abarcar tudo isso dentro de uma única aula, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida e se inscreva no canal se você gosta da nossa produção, se gosta das nossas aulas. Convide outras pessoas a conhecerem o canal, a estudarem pelo canal, a conhecerem mais. Estamos com 151 inscritos, queremos chegar à meta de 1000 inscritos e aí a gente possa, de fato, trabalhar isso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e estenda a graça sobre vocês.